si. Por isso que a ceninha com a adaga. Entendi. Famoso. Mas de qualquer forma, tem um cara que a gente não dá uma assistida há um tempinho, sabe? Não sei se você se lembra dele, mas a gente tava reagindo a uma playlist desse cara. Ele tava, como que eu posso dizer? Refazendo o GT à maneira dele, sabe? Não sei se você lembra que a gente tava acompanhando esta saga do Vice. Mas, porra, faz muito tempo que a gente não vê o refazendo o GT dele. Então, neste momento, vamos começar a live de hoje vendo Vice refazendo o GT, a viagem pelo espaço, parte 2. E tem parte 3. Cara, tem parte 4 também. E parte 5? Ok. Então, talvez a gente vê a parte 2 e a parte 3 já numa, né? Dois vídeos seguidão. Vamos lá. Opa, galerinha, Vicezinho aqui para a segunda parte, a viagem para o espaço. Já agradeço a todo mundo que tá gostando do quadro, agora somos mais de 8.000 pessoas. Quem diria que eu chegasse a esse nível? Eu mesmo não esperava. Vicezinho já 39 mil. agradece a todo Quase mundo que tá 40, nessa hein? jornada comigo, todo mundo tá curtindo. E eu tô doido pra voltar pra casa, tanto pra fazer novos vídeos e também pra conseguir conversar com vocês direitinho. Mas até lá, vamos curtir o momento, né? E o vídeo de hoje, o que será que vai acontecer com a nossa equipe pela viagem pelas esferas do dragão? Qual será o primeiro planeta que eles vão parar, hein? Então, não percam o episódio de hoje, que será um rei ganancioso. Vai ser demais. Todos estariam assustados com o que a Pan tinha acabado de fazer. E logo o Trunks diria: Pan, me dê essa chave agora, pelo amor de Deus, eu não tô brincando. E a Pan iria olhar pro Trunks e iria rir. E diria: você quer a chave? Vem pegar então. E começaria a correr pela nave. E o Trunks iria começar a correr atrás dela, dizendo: me dê essa chave, enquanto a Pan gritaria: eu não vou te dar nada, você não me pega. E nisso o Trunks falaria: ô Goten, vem me ajudar. E o Goten diria: ah, tá bom. E os dois começariam a correr entre a nave atrás dela. E o Goku diria: droga, o Ubi não conseguiu vir com a gente, hein? E a Pan diria: Porque, tipo, se os dois estão correndo atrás dela, por que um não, tipo, cerca ela por trás? ah, que nada, vovô, a gente não precisa dele. E logo o Goten pegaria a Pan pela blusa e diria: Pan, me dá essa chave agora. E a Ela joga a chave pela janela. Cara, se ela abrir uma janela, todo mundo morre. Lembra que eles estão no espaço, tá? Eles já estão viajando pelo espaço. A nave decolou. Pan olharia pro Goten e daria uma piscada. E o Goten não entenderia e a Pan jogaria a chave dentro da sua blusa entre seus peitos. E diria: você quer tanto ela? Então pega. E o Goten ficaria olhando pra ela e diria: ah, sua... Não, ironicamente, esse tipo de humor é muito esperado de Dragon Ball. Tá? É um humor ácido que faz falta no Dragon Ball hoje em dia. pirra. Era um dos momentos mais engraçados do clássico, eram esses humores ácidos. E nessa hora ela começaria a rir, baixaria a cabeça e diria: ah, por que eu não podia ter uma sobrinha normal? E a Pan ficaria rindo, dizendo: se eu entregar a chave pra vocês, vocês vão querer voltar pra Terra. E logo o Trunks diria: é claro, você tá aqui e a gente acabou deixando o Ubi pra trás. E logo a Pan diria: se é por isso mesmo, então eu não vou entregar a chave. Eu quero ajudar também, de alguma forma. E vocês não iam deixar eu ir. E afinal, a culpa é Saiyajin é minha uma raça também do robô ter guerreira e virado o uma caralho, mas criança. não E vive logo o Goku sem diria: ar. Pan, você Foda, poderia né? ter pelo menos deixado o Ubi entrar na nave antes, né? E logo a Pan gritaria com o Goku dizendo: vovô, esquece ele, você já tem a gente. Poxa, ele nem é da família pra você se importar tanto assim. E o Goku diria: tem hora que você parece tanto a sua avó. E em seguida diria: bom, já que é assim, vamos fazer o que, né? E diria: Trunks, qual que é o primeiro planeta que está à esfera do dragão? E ele olharia pro radar e diria: bom, é pro norte, mas tá bem longe. Isso levará mais ou menos umas 3 semanas. E o Goten diria: bom, já que é assim, né, melhor a gente dormir por um bom tempo. Em seguida a Pan diria: eba, eu vou ficar. E o Goten diria: olha, Pan, pra você tomar cuidado, hein? Não é toda hora que eu, Trunks e o papai não vai estar junto com você, hein? E ela diria: pode deixar, eu sei me virar. E o Trunks diria: agora a gente terá aqui 6 planetas no total, já que temos uma esfera com a gente. E o Goten diria: será que tem caras fortes lá? E logo o Trunks diria: ah, talvez, né? O universo é bem grande. E nisso o Trunks começaria a pensar e diria: ô Goten, e a sua namorada? Ela aceitou você ficar fora durante um ano de boa? E logo o Goten diria: claro, minha namor... ai, droga, eu me esqueci dela. Poxa, como que eu fui esquecer isso? Ela vai Porra, Goten. Porra, mano. Caralho, velho. querer terminar comigo Aí é foda, né? agora. E nisso ele olharia pra Pan e diria: Pan, me dá essa chave, pelo amor de Deus, a gente vai voltar pra casa agora. E o Goten ficaria correndo atrás da nave pra pegar a Pan de novo, enquanto ela fugia rindo. Gohan diria: mas... Opa, de boa, eu tava vendo uns vídeos mais antigos do canal. Eita porra. Se não me engano, o Bambuto sobre o vídeo. Digamos que eu tive uma puta ideia de jogo. Sim, meio aleatório, mas precisava falar. Diga então, Gustavo.
Mas por que será que eles foram? E a Vidal diria, isso deve ser uma armada da Pan. E o Gohan diria, será que ela ligou a nave antes? E a Vidal diria, amor, a nossa filha ela vai ficar bem? E o Gohan diria, fica tranquila, Vidal. Ela está com meu pai. Eu tenho certeza que ela vai ficar bem. E o Ubi chegaria lá perto do Gohan e diria, por que eu fiquei pra trás, poxa? Eu queria tanto ir. E o Gohan diria, desculpa, Ruby. Isso deve ser obra da Pan. Me perdoa por isso. E logo o Ubi diria, que isso, senhor Gohan? Não precisa se desculpar. A culpa é minha de não conseguir ter ido pra nave antes. Mas e agora? O que eu vou fazer? E logo a Bulma chegaria lá e diria, Ok, Ubi, Gustavo. qualquer coisa eu te ligo se acontecer alguma coisa, tá? E ele diria, tudo bem então, eu acho que eu vou pra casa. Nisso, a Bulma olharia pro chão e viria uma peça. E ela diria, ué, por que tá essa peça aqui? Ela ficaria pensando no que poderia ser essa peça. Nisso, Tá o que Vegeta pariu. estaria olhando pra cima e diria, pelo jeito, a filha do Gohan foi mesmo. E a Brava diria, ela é bem corajosa. E o Vegeta diria, diferente de você, né? Poderia ter ido também. E a Bran diria, eu, pai? Mas eu não sou sua princesinha, lembra? Eu não gosto de lutar. E o Vegeta diria, ainda bem que você nasceu na Terra, porque se fosse no planeta Vegeta, eu teria deserdado você já. E a Brava ficaria sem entender, dizendo, pai, o senhor é muito malvado. E assim, depois disso, todos iriam para suas casas. Nisso, a Bulma ficaria sentada Pô, cara, eu tô tentando comer aqui, mas não tá fácil. no computador o dia inteiro para ver qual peça era essa que tinha saído da nave. Nisso, é mostrado o Ubi voando pelo planeta Terra e diria, droga, eu queria tanto ter ido, assim eu vou ficar para trás. E nisso, a cena é cortada para o Majin Buu, que estava dormindo, e ele acordaria na hora dizendo, esse poder de novo, ele é familiar para mim. Eu senti eles alguns anos atrás. Nisso, o Mister abriria a porta dizendo, Buu, eu cheguei, mas não ia ter ninguém lá dentro. E diria, ué, aonde o Buu foi? Nisso, Ó, mostraria deixando o Ubi que foreshadow teria já. chegado na aldeia dele. E todos diriam, Ubi, você já chegou? E diria, acabou acontecendo umas coisas bem engraçadas e eu não consegui ir junto. E logo a cena é mostrada pra cima. E lá estaria o Majin Buu e ele diria, quem é esse garoto? Ele tem um que parecido com o meu. Nisso, mostraria a Bruma no computador e ela diria, já é meia-noite e eu ainda não encontrei o que seria essa peça. E logo ela começaria a pensar e ela diria, peraí, e se isso for... Nisso ela começaria a pesquisar no computador e ela diria, é isso mesmo. É uma peça do propulsor do motor. Que bom. Peraí, do propulsor? Isso não podia estar aqui. Eu tenho que arrumar alguma forma de avisar o Trunks. E nessa hora ela começaria a mexer no computador. Mas mostraria que a nave estaria sem sinal. E ela diria, meu Deus do céu, será que eles estão bem? Puta que pariu, Isso a cena é velho. cortada para a nave. Já teria se passado uma semana desde que eles teriam viajado. E o Goku estaria no chão fazendo umas flexões, enquanto a Pan ficaria olhando pra ele. E ele diria, Pan, você não quer vir treinar com o vovô como antigamente? E ela diria, eu não quero treinar não, vovô. E ela, afinal você não sabe fazer outra coisa além disso? E o Goku perguntaria, do que você tá falando? Ela diria, sei lá, me conta sobre alguma coisa sobre o passado. E ele diria, bom, eu já enfrentei um largato chamado Frieza, um inseto chamado Cell. E ela diria, não tô falando disso, eu tô falando, sei lá. Me conta como você conheceu a vovó Titi. Foi algo romântico? Vocês se conheceram na escola? Porra, mais romântico que isso não existe, porra. Ele encontrou ela encontrou ele. Ela subiu no novo voadora. Ele bateu o pé pra ver se ela era uma mulher. Ela pediu ele em casamento. Ele, achando que era um de comer, aceitou. E depois, em um torneio de artes marciais. Mais romântico que isso não existe, cara. Ou você sempre foi apaixonado por ela, mas não te conseguia falar? O Goku diria, a gente se casou após um torneio de artes marciais que nós dois participamos. E logo a Pan diria, ué, só isso? E o Goku diria, sim, é só isso, nada demais. Eu me casei com ela porque eu tinha me prometido, mas na verdade eu nem sabia o que era casamento. E a Pan diria, nossa, você realmente não sabe fazer nada além de lutar. E sairia de lá. E o Goku diria, tá bom então. E continuaria fazendo as flexões. Nisso a Pan olharia pro Goten, ele estaria deitado no chão depressivo, dizendo, ai cara, aquela gata vai terminar comigo desse jeito. E nisso a nave começaria a tremer muito. O Trunks iria olhar pra todos e diria, galera, tome cuidado, a nave está caindo. E todos diriam, como é que é? Caindo? E o Trunks diria, mas calma, tá tudo sob controle. E nessa hora, o Goten olharia pra janela e viria um dos propulsores voando pra longe. E ele diria, pelo amor de Deus, Trunks, me fala que isso não era importante. E o Trunks diria, droga, a gente perdeu um dos propulsores. Temos que fazer um pouso forçado no planeta mais próximo. Aí nessa hora todo mundo diria, quê? Nessa hora o Trunks diria, todo mundo se segura. E o Trunks iria começar a cair com a nave em um planeta mais perto. Quando a nave estaria caindo, o Trunks diria, eu não tô conseguindo segurar, a gente vai acabar batendo feio. E nisso a Pan começaria a gritar dizendo, eu não quero morrer, eu sou muito nova, eu deveria ter ficado em casa. E o Goten diria, pelo amor de Deus, não grita. E nisso o Goku diria, calma, todo mundo se acalma, eu já sei. E ele usaria o teletransporte indo lá pra fora da nave e começaria a segurar a nave pra ela poder parar. E ele ficaria dizendo, quente, quente, quente. E depois de um tempo ele ia conseguir parar a nave, todos sairiam lá pra fora. E nisso o Trunks iria dizer, como foi que isso aconteceu? E nisso o Goten sairia da nave tonto e diria, meu Deus, eu vi Kami-sama por um segundo e iria vomitar atrás de uma pedra. E Não é foda. Rapaz, querendo ou não, era de comer, não era?
Eu não vou comentar nada sobre o seu comentário. Tá bom, Raik? Essa Pan diria, e agora, o que vamos fazer, Trunks? E ele diria, eu vou ver o que eu consigo fazer, e se tiver alguma coisa danificada, eu vou tentar arrumar. Ou se tiver muito crítico, a gente vai ter que ir pra algum lugar perto pra poder comprar peças. E ele diria, tomara que eles aceitem dinheiro terráqueo. E depois de um tempo, o Trunks viria qual que eram os problemas e quais peças estavam faltando. E diria, tá quebrado, não tem como eu arrumar. A gente vai ter que ir pra cidade. E nisso todos diriam, vamos então, né? E a Pan diria, legal, a gente vai conhecer esse lugar. E assim todos iriam pra uma cidade mais perto. E quando eles chegariam lá, viriam que todo aquele lugar era um comércio gigante. E quando os habitantes do lugar viriam eles, os comerciantes iriam atacar eles, vendendo tudo que era possível para eles. E o Goten diria, ei, vão com calma. E aí o Trunks diria, a gente não quer tanta coisa, a gente só quer consertar a nossa nave. E nisso os comerciantes diriam, vocês querem peça? É o que a gente mais tem. E começariam a encher eles de peça e diriam, a quantia ficou isso aqui, ó. É quando os Trunks olharia, viria 13 quintos. E eu diria, meu Deus, que tipo de moedas são essas? Nessa hora, os comerciantes ficariam, e a gente quer dinheiro agora, a gente não aceita devolução em nada. E nessa hora, o Trunks diria, a gente não tem essas moedas. E os comerciantes ficariam bravos e diriam, então devolve isso daqui. A gente só tá perdendo tempo com vocês e não vendemos fiados. E nisso todos sairiam de lá e o Goten diria, que gente mais doida, hein? E o Goku diria, talvez isso seja normal aqui pra eles. E na verdade, gente que tá errado, a gente não trouxe um dinheiro certo. E o Trunks diria, mas como que eu ia saber, senhor Goku? E nisso, eles ficariam andando por todo aquele lugar pra ver se alguém vendia as peças pra eles. Mas nenhum vendedor iria vender as peças pra eles por eles não terem o dinheiro de quintos. E logo, ficaria de noite. O Goku diria, a gente pode ir embora? Eu tô com frio e com fome. E logo o Trunks diria, tá bom, vamos voltar pra nave e vamos ver o que eu consigo fazer amanhã. E logo todos concordariam e iriam embora. Mas quando eles voltariam lá pro deserto onde estava a nave, eles viriam, ela não estaria lá. E logo o Trunks diria, não, cadê a nossa nave? E o Goten diria, fala sério, a gente foi mesmo roubado? Por que eu não fiquei em casa? E logo a Pan diria, olhem, tem rastros aqui de pneus. E o Trunks diria, ainda estão frescos. Nisso o Goten diria, tá indo pra direção norte. E logo falaria, ô pai, usa o teletransporte pra tentar achar eles. E o Goku diria, tá, tudo bem. E nisso o Goku começaria a se concentrar e diria, eu sinto um ki pra cá, é um pouco fraco, mas dá pra sentir. E logo ele diria, todo mundo se segura em mim. E nisso todos seriam teletransportados. Nisso o Goku pararia atrás de uma pedra e viria a nave sendo levada embora por algumas pessoas. E a Pan diria, droga, quem são aqueles ladrões? Eles guincharam nossa nave. E logo o Goku diria, eu não sei, mas vamos acabar com eles agora. E logo o Trunks seguraria o Goku e diria, senhor Goku, não vamos se precipitar ainda, a gente não sabe se na verdade é a gente que tá errado. Vamos ver onde eles vão levar a nossa nave, a gente pode conversar com eles. E o Goku diria, tudo bem, então vamos seguir eles então. E nisso, a equipe iria seguir eles, até um lugar bem grande, parecendo um castelo. E lá eles viriam que era cheio de seguranças. E o Goten diria, será que aqui mora algum tipo de rei desse planeta? E logo o Goku diria, não importa, vamos invadir isso daqui agora. Nisso, a cena é cortada para o rei e ele diria, o que vocês trouxeram pra mim, vermes? E os seus servos diriam, rei, achamos uma nave bem primitiva lá no deserto. E nisso o rei diria, tá, e daí? Ela vale alguma coisa? E eles diriam, provavelmente não, e a gente não achou nada de tão importante lá dentro. Apenas uma bola esférica e algumas comidas estranhas. E o rei diria, já que é assim, por que vocês vieram aqui me atrapalharem? Vocês só estão perdendo meu tempo, e vocês sabem que tempo é dinheiro. E se aquela lata velha não serve de Ué, se a gente é bom, os outros são maus. Faz sentido. uma bola esférica, só estão perdendo meu tempo, e vocês sabem que tempo é dinheiro. E se aquela lata velha não serve de nada, eu não quero nada, então. E diria, e se vocês perturbarem mais ainda, eu vou tirar 40% dos seus pagamentos. E ele diria, tudo bem, senhor, desculpe então. Mas o que a gente faz com aquilo? E ele, eu sei lá, pode demolir aquilo. E sobre os pagamentos das pessoas? E eles diriam, rei, ainda faltam 20 dias. E ele diria, já se passaram 10 dias, mas eu ainda quero mais dinheiro. Pode dizer que agora vai ter uma nova regra. Não será mais de mês que eles vão ter que pagar, vão ser de 10 em 10 dias que eles vão ter que pagar os aluguéis. E diriam, e eu tô nem aí. E cada dia que eles atrasarem, terá aumentado 90% de taxa. Eles diriam, tudo bem, senhor. E eles sairiam dali. E logo o rei ficaria rindo, dizendo, é tão fácil fazer dinheiro com essa gente, pobre. E nisso alguém entraria na sala e logo o rei diria, senhor mestre, o senhor está aqui? E ele diria, eu estou aqui atrás do meu pagamento. E ele diria, e o rei diria, tudo bem, eu já vou pagar os seus 500 quintos. E ele diria, ai mestre, eu tô tão feliz que você virou meu segurança. Depois que você começou a trabalhar pra mim, eu pude fazer o que eu quisesse com esse planeta e ninguém me questionou. Olha, Hyper, pelo que eu vejo na imagem, pelo que eu me lembro, ele tem 10 dedos, não 9, então não é. Muito obrigado, ele diria, eu não ligo pra isso. Já que não existe ninguém mais forte do que eu, esse planeta é muito sem graça. Contanto que você continue me pagando, eu vou continuar aqui. Ele diria, claro, eu vou continuar te pagando, e daria risadas. E nisso mostraria o Goku, Trunks e Goten e a Pan invadindo o lugar, e eles estariam escondidos, dizendo, onde será que tá a nossa nave? E eles começariam a andar pelo lugar, enquanto os guardas ficariam de vigia. E nisso a Pan diria, olha, a nossa nave tá ali. E nessa hora o Trunks diria, o que será que eles planejam fazer? E o Goten diria, a gente pode meter a porrada neles logo. E o Trunks diria, ei, vai com calma, Goten. A gente pode resolver isso numa conversa.
neles. Nisso, os dois servos do rei sairiam e diriam: Ei, pode destruir essa nave, ela não vale de nada. Pode fazer virar sucata e o que sobrar a gente gasta com pinga. Nessa hora, o Trunks gritaria: Como é que é? E nesse momento o Goten diria: Seu animal, cala a boca. Nisso, os guardas diriam: Puta que pariu, Trunks. Também. Seria um jogo de mundo aberto, tanto offline quanto online. A ideia seria tipo um remake em 3D daquele RPG tático. Você que pode criar seu próprio personagem, o modelo principal seria igual ao do RPG tático, mas se quiser customizar, sinta à vontade. Calma que tem mais. Eita porra. Quem está aí? Saiam agora, senão a gente vai atirar. Nisso a Pan diria: Droga, eles acharam a gente. E nisso o Trunks diria: Calma, vamos pensar de alguma forma. Nessa hora eles começaram a atirar neles. Nessa hora o Goten diria: Que pensar o quê? Cada um por si agora. E sairia metendo a porrada em todo mundo. Nisso o Goku diria: Não me deixe pra trás, Goten. E sairia também metendo a porrada. E o Trunks diria: Tudo por eles são porrada. E também sairia metendo a porrada. Enquanto os três estariam lutando, a Pan tentaria pegar a nave, dizendo: eu não vou ficar lutando à toa. E pegaria o reboque que estaria com a nave presa. E tentaria ligar ele. Nisso, um guarda apareceria e diria: Ei, sai daí. Ela diria: foi mal, não tô afim não. E sairia andando com o carro. E nisso, os servos do rei tentariam atacar eles, dizendo: Ei, quem são vocês? E nessa hora, o Goku e o Trunks subiriam em cima da nave, dizendo: Ei, Goten, vamos embora. E o Goten diria: Eu já vou. E deitaria mais uns três de uma vez. Nisso, aquela equipe faria um ataque combinado e atacaria neles. Mas o Goku faria um Kamehameha simples e atacaria neles, rebatendo com toda a facilidade. E explodiria uma parte do castelo. E nessa hora, o rei diria: Ué, que barulho foi esse? E quando ele olharia pras câmeras, ele viria que tava uma bagunça lá fora e diria: Senhor mestre, por favor, vá lá fora e acabe com aqueles delinquentes pra mim, por favor. E o mestre diria: Ok, não precisa ficar me amolando, eu já estou indo. E nisso mostraria o Goten e ele levaria um ataque nas costas. E quando o Goten viraria, diria: Quem foi o desgraçado? E nessa hora ele oraria e lá apareceu o mestre do rei. E ele diria: Quem são vocês? E o Goten diria: Vamos dizer que a gente é apenas forasteiros. E fala: Você até que é fortinho, hein? E nisso o mestre olharia para o Goku. Se tem um bagulho que, tudo bem, na época, principalmente, eu não sei como que o Vice gravava, mas tem, tipo, em vez dele falar nós somos forasteiros, ele fala a gente é forasteiro, dá uma dorzinha no ouvido. Tipo, hoje em dia ele não faz mais isso, mas, sabe? Goku, que estaria fugindo com a nave, diria: aquele Saiyajin não é possível. Chegamos a mais um final de refazendo Dragon Ball GT. Peraí. O cara vai meter uma conexão com o Bardo aqui mesmo? Não acredito. Será que teremos um Vice gênio até o final de Refazendo GT? Agora fiquei curioso. Vamos ver. Sinceramente. Vamos ver o que vai ser daqui. De qualquer forma, vocês que assistiram o vídeo, espero que vocês tenham gostado. O vídeo original tá na descrição, como sempre. Não se esqueçam que, poxa, estou fazendo todos os vídeos, mas é sempre bom ressaltar lá no outro canal, que também tá na descrição aí pra vocês entrarem, tá sendo gameplay de Devil May Cry 3 Special Edition. E logo vai terminar, na live de hoje aqui, que eu tô gravando esse vídeo aqui, e eu já vou jogar mais um pouco, e provavelmente a gente vai até zerar hoje, a não ser que aconteça alguma coisa. E com isso a gente vai começar a jogar Devil May Cry 1. Então se você quiser acompanhar daí nas lives, é só seguir lá no comentário fixado que tem o link. De qualquer forma, eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e tchau.